Olá, boa noite. O Ponto e Contraponto começa agora para falar sobre um assunto muito importante, o Novembro Azul, uma campanha de conscientização a respeito da prevenção e tratamento do câncer de próstata. Essa doença é a segunda maior causa de mortes entre os homens, atingindo anualmente mais de 1 milhão de homens em todo o mundo. Comigo aqui no estúdio está o médico urologista Humberto Montoro. Olá, doutor Humberto, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Stella. Boa noite aos ouvintes. É um prazer estar aqui e poder esclarecer esse assunto muito importante para a população. O prazer é nosso de recebê-lo aqui. Para a gente começar, doutor, eu queria saber como é que surgiu essa campanha Novembro Azul. Então, essa campanha surgiu de uma brincadeira de dois colegas que na Austrália, no final de 1989, e eles resolveram, falaram, vamos colocar um bigode para chamar atenção e vamos fazer essa campanha e as mulheres usar uma fitinha azul. Então isso foi lá atrás, isso começou a espalhar pelo mundo e no Brasil a Sociedade Brasileira de Urologia, em 2011, junto com uma empresa lado a lado que faz eventos, resolveram dar o pontapé inicial aqui no Brasil e teve essa evolução que nós estamos observando agora, né? Essa informação, né, para o homem, e não só para o homem, porque muitas vezes quem leva o homem ao consultório é a mulher. Começou numa brincadeira e acabou tomando conta do mundo e acabou sendo muito importante, né, doutor? Não tenha dúvida, porque o chamariz é o câncer de próstata pela sua incidência, como você já chamou a atenção, né, pela frequência. E se você faz o diagnóstico numa fase inicial, você consegue curar. O problema é quando o homem chega tarde, que aí a doença vai evoluir e você não vai conseguir curar o indivíduo. E a importância dessa campanha, na sua opinião, é justamente isso, de chamar a atenção para um problema que é tão sério e muitas vezes os homens não dão muita bola? Exatamente, porque o câncer de próstata, na fase que você consegue curar, que é a fase inicial, ele não dá nenhum sintoma. O câncer, quando ele for dar sintomas, que é parecido com a doença benigna, que é a hiperplasia benigna da próstata, que a próstata cresce, ela começa a fechar o canal do xixi. Aí o homem vai urinar fino, ele vai acordar muitas vezes à noite, ele tem urgência para urinar, que é o sintoma clássico. Quando o câncer chega nessa fase da doença benigna, a doença está avançada em mais de 90% dos casos. Então, a importância de se fazer o exame preventivo é para pegar a doença no início, porque aí, ao contrário, você vai curar mais de 90% dos indivíduos. Com que idade o homem tem que fazer esse exame de rotina do toque? Então, a prevenção ela deve ser feita em todos os homens a partir dos 50 anos de idade. Agora, se ele tem história na família de câncer de próstata, ou ele é indivíduo da raça negra, é obeso, ele deve começar um pouquinho mais cedo, em torno dos 45 anos de idade, 40, 45 anos de idade. Por quê? Se eu tenho um indivíduo na família com câncer de próstata, eu tenho 2 vezes mais chance de ter câncer de próstata. Se eu tenho 2 pessoas, eu tenho 6 vezes mais chance. Então, a história familiar é muito importante. Então, esses indivíduos devem começar mais cedo. Os indivíduos da raça negra ele têm um câncer um pouco mais agressivo. Então, também vale a pena começar mais cedo. E a obesidade, a gente sabe que a alimentação é um fator importante, né? E a obesidade está aí por trás, então esses homens também têm que começar a fazer a avaliação mais cedo. Doutor, voltando para a campanha, ela trabalha a conscientização do homem, tentando combater esse preconceito, né, que eles têm em relação aos exames, né, que podem detectar o câncer de próstata. O senhor acha que o preconceito ainda existe? Bastante. É muito forte? É bastante. A prevenção, tem muitos homens que fazem a prevenção com aquele exame do sangue, que é o PSA. Existe 20% de câncer com aquele exame normal. Por isso que tem que fazer o toque retal. E o toque retal é um exame que dura alguns segundos, é um exame rápido. E 20% aparece só no toque. Então, não tem um exame melhor do que o outro, o toque é melhor do que o PSA, não. Você tem que ter os dois, o que passa num vai ficar no outro. E na dúvida, você vai progredir, o que vai dar o diagnóstico do câncer de próstata não é nem o PSA nem o toque, é a biópsia. Você faz uma biópsia, tira um fragmento e vai ver que tem o câncer lá. E o objetivo é pegar essa doença no início, que no início, como eu disse, a gente pode curar. Você acha que a mentalidade das pessoas está evoluindo?
um pouco em relação a isso, a esse preconceito, essa vergonha de ir ao médico para fazer esse exame? Tem mudado bastante, né? Nesses últimos 10 anos aí, né? Com a ajuda de vocês, né, da imprensa, né, fazendo essas campanhas, ajudando nas campanhas, os prédios sendo iluminados, né? Isso é um chamariz, olha, eu preciso de fazer, preciso de cuidar da minha saúde. E a correria é tão grande que às vezes as pessoas deixam, né, de lado uma coisa importante como cuidar da saúde. Exatamente. E a prevenção não é o câncer de próstata para chamar atenção, mas o homem tem hipertensão arterial, ele tem diabetes, ele tem dislipidemia, então vale a pena quando ele vai no urologista, o urologista pedir esses exames e depois ele pode encaminhar para o especialista, né, para cuidar dessas outras doenças que também matam e muito. A gente estava conversando, né, antes da nossa entrevista começar, e o senhor falou que as mulheres levam muitos homens, né, para o consultório. É por causa delas que eles acabam indo fazer esses exames? Muitas vezes quem marca a consulta realmente, na secretaria, quem marcou a consulta aqui foi a esposa ou filha, que às vezes liga e marca, né, eu preciso de fazer o exame. É muito importante isso. O que falta para o senhor, na sua opinião, para os homens reconhecerem essa importância de cuidar da saúde? Então, o câncer de próstata mata, e mata muito, né? Então, estatisticamente, você já chamou atenção em termos de números, né? No Brasil, o INCA fez uma estimativa aí de 65 mil novos casos em 2022. Então, tem uns dados estatísticos mostrando que a cada 7 minutos se faz um diagnóstico de câncer de próstata. E a cada 40 minutos um homem morre de câncer de próstata. Então, é por isso que tem que tomar consciência que a melhor forma de tratar essa doença é prevenir. Não tem nada que nós podemos fazer para o indivíduo para ele não ter câncer. Essa prevenção não é para o indivíduo não ter câncer, a prevenção é para pegar a doença no início. Aí sim nós podemos curar. A cada 40 minutos, um homem morre de câncer de próstata. Exatamente. É um dado muito alarmante, né, doutor? Bastante alarmante, para os homens tomar consciência. Quer dizer, é alarmante, mas no intuito de deixar as pessoas desesperadas. Em pânico. Em pânico, né? Porque existe câncer de próstata que ele não evolui, que é um câncer de próstata que a gente chama indolente, que o indivíduo pode ter, e é uma das formas de se tratar determinado tipo de câncer, é fazer uma vigilância ativa. Você nem indicar a cirurgia. São casos especiais, o indivíduo tem um tipo histológico, você fez a biópsia e esse câncer é um tipo bastante favorável, você pode fazer um tratamento conservador, né? Agora, você pega um indivíduo mais jovem, com câncer, é provável que esse câncer vai evoluir. O senhor falou sobre a hereditariedade, né, a genética. O homem deve fazer o exame a partir dos 50 anos com frequência, isso anualmente? Anualmente. Anualmente. Agora, se ele já tiver casos na família, aí esses exames começam a ser feitos a partir de que idade? 40 a 45 anos de idade, deve começar a fazer. E a prevenção, como eu disse, né, não é só com o exame do sangue, é o exame do sangue, que é o PSA, mais o toque retal. Não adianta aquela história do homem falar assim, eu já fiz o exame de sangue, está tudo certo. Existe 20% de câncer com PSA normal. O ano passado eu operei um paciente que me chamou muita atenção, o PSA dele era menos de 1, eu acho que era 0,47 ou 0,57, muito baixo. Então, aquele homem, meu PSA baixo, eu não vou procurar o médico. Pode estar nesse grupo e chegar tarde. Quando o câncer for dar sintomas, vai chegar muito tarde. E geralmente quando a pessoa tem casos na família e vai fazer o exame, qual é a incidência, né, de ocorrência do câncer de próstata? Então, são dados estatísticos. Não é obrigado, por exemplo, um pai teve, os filhos vão ter câncer de próstata. Isso, o grau de parentesco também é importante. Então, se teve uma pessoa na família, você tem estatisticamente 2 vezes mais chance. E pode passar, que os filhos ninguém desenvolver câncer, mas pode pular uma geração e ter na seguinte, né? O avô teve, aí o neto pode ter, né? O irmão teve, o outro irmão também tem uma facilidade de desenvolver. Agora, se tem mais pessoas na família, mais de uma, como eu disse, é progressão geométrica. Se tem 2 pessoas de primeiro grau, é 6 vezes mais chance de ter câncer de próstata. Por isso que esse grupo tem que começar a fazer essa avaliação mais cedo. Doutor, a gente falou sobre a questão hereditária. A alimentação também conta muito para o aparecimento do câncer de próstata?
Sim, o câncer tem muito a ver com o estilo de vida que o indivíduo tem, né? Além da alimentação, atividade física, né, os bons hábitos, o consumo de frutas, isso tudo é muito importante, né? Em relação ao consumo de gordura, isso já está provado que é um fator de risco para o câncer de próstata, uma dieta com muita gordura. Tanto é que tem um estudo muito interessante que os japoneses que têm um consumo de soja, a soja, os isoflavanos que existem na soja, protegem sobre o câncer de próstata. A incidência lá nos orientais é muito baixa quando comparado com os indivíduos, nos americanos, que têm um consumo maior de gordura. E a alimentação dos americanos geralmente é mais fast food, né? Exatamente. Então, não tão saudável. Teve um estudo interessante que os japoneses que migraram para os Estados Unidos e começaram, claro, a consumir a dieta americana. Começaram a ter uma incidência de próstata muito semelhante ao americano, diferente dos pacientes que ficaram lá no Japão. Então, a dieta é um fator importante, né? Então, o consumo excessivo quando você pega os países muito frios, que consomem muita gordura, a incidência do câncer de próstata também neles é maior. Quais são os sintomas do câncer de próstata, doutor? Então, na fase inicial, o indivíduo não sente absolutamente nada, urina normal, sem problema nenhum. Quando o câncer for dar sintoma, a doença está avançada em 90% dos casos e aí você não vai conseguir curar. Por isso a importância do diagnóstico precoce para poder resolver esse problema. Exatamente, porque você fazer o diagnóstico numa fase precoce, 90% dos indivíduos vão ficar curados. Perfeito. E com relação o senhor falou aí dos orientais, né, que tem uma incidência menor por causa da alimentação, então o estilo de vida tem muito a ver. A pessoa que se exercita, que cuida, que não está com a gordura corporal, tudo isso tem a ver? Tudo a ver. Você observa que os japoneses, dificilmente você encontra muito obeso lá, né? Os indivíduos fazem muita atividade física, isso é muito importante. O consumo de frutas, legumes, isso é um fator de proteção. A gente está falando sobre o câncer de próstata, mas a incidência do câncer de pênis também é muito alta, né? Principalmente aqui no Nordeste, doutor, isso é verdade? Então, o câncer de pênis tem muito a ver com o subdesenvolvimento. Nos países subdesenvolvidos tem uma incidência maior, que é o problema de higiene. A sociedade, um ano, fez uma campanha do câncer de pênis, no Novembro Azul, e o mote da campanha era o Zico, com uma barra de sabão na mão, mostrando que é importante os hábitos de higiene. Tem um dado interessante que os judeus que fazem a circuncisão desde o nascimento, nunca foi descrito câncer de pênis nessa população. Então, o indivíduo que tem a fimose, ele tem chance maior de desenvolver o câncer de pênis. Então, qualquer ferida no pênis que não cicatriza, o homem deve procurar um atendimento médico. E o câncer também começa pequenininho no câncer de pênis, que às vezes pequeno você vai tirar uma pequena lesão. Mas o problema todo é a desinformação, é o acesso às vezes difícil à saúde. Esses homens chegam numa fase que às vezes tem que fazer a amputação do pênis, que é muito traumatizante para o homem, né? Perder o seu órgão sexual. Então a higienização é importantíssima. Fundamental na prevenção do câncer de pênis. E com relação ao tratamento, doutor, eu queria que o senhor falasse aí sobre o tratamento tanto do câncer de próstata quanto do de pênis. Bom, do de pênis, se a lesão é pequena, você vai tirar uma pequena lesão, vai resolver o problema. Se a lesão é grande, já aconteceu, eu sou professor lá no hospital universitário, vai chegar a família levar o paciente que não aguenta mais o paciente com mau cheiro. Quer dizer, ele já não existia mais pênis, era uma necrose total do pênis ali. Então, você tem que fazer a masculação total. O homem não deve deixar chegar nessa fase, né? Porque é terrível. Além de você não curar, né? Porque o câncer de pênis, às vezes você pega uma lesão pequena, você pode fazer uma amputação parcial, ele ainda vai ficar com uma haste do pênis, vai poder ter atividade sexual e ficar curado. Então, todo câncer, quando você faz o diagnóstico precoce, a evolução é outra, né? O câncer de próstata também é a mesma coisa. Se você faz o diagnóstico precoce, você vai conseguir curar a doença. Existe muito tabu quando o paciente chega no consultório, principalmente aí com relação ao exame? O exame da próstata, do toque? Isso. Realmente é um pouco constrangedor, mas é um exame que dura alguns segundos. O médico vai usar uma luva, vai usar um lubrificante
Então dura 10 segundos, é um exame super rápido. E não tem nada demais, é muito simples, né? Não é nada demais, nem vai ficar menos homem, nem por não isso. Tem nada dessa história. Dessa história. É muito mais da cabeça do indivíduo, né? Doutor, eu gostaria de saber, quando um homem chega no consultório, existe aquele tabu de revelar, por exemplo, para o senhor se ele está tendo uma disfunção erétil, um problema de ereção? Disfunção erétil, às vezes o homem faz um arrodeio na consulta para falar. Então, é importante, às vezes, o médico perguntar sobre a vida sexual dele, que ele vai se sentir mais relaxado de dizer, né? A incidência de disfunção erétil também é bastante grande na população, né? Depois dos 50 anos, 60 anos, aí mais de 50% tem algum grau de disfunção erétil. E outra preocupação, falando em câncer de próstata, voltando para o câncer de próstata, quando o indivíduo opera, ele tem uma incidência maior, possibilidade de desenvolver a disfunção erétil, muito relacionada com a idade que ele opera. Mas tudo tem tratamento no segundo tempo. A disfunção erétil tem excelentes drogas no mercado e a disfunção erétil tem várias linhas de tratamento. Os medicamentos funcionam muito bem, mas o indivíduo pode ter uma disfunção erétil grave e ele pode usar autoinjeção e até colocar a prótese peniana, que vai restabelecer a atividade sexual definitiva. E ter uma vida normal sem encanação, né? Sem problema. Doutor, o diagnóstico do câncer é uma sentença de morte ou não? Não. Se eu pego um câncer numa fase inicial, como eu disse, eu vou curar em 90% dos casos. Se eu pego o câncer com tipo histológico favorável, às vezes não vou nem indicar a cirurgia. O médico vai acompanhar esse paciente, dependendo da faixa etária dele, do tipo histológico. Agora, se eu pego um câncer num indivíduo mais jovem, você tem que tirar a glândula toda, que seria a prostatectomia radical. E a porcentagem de cura, de remissão da doença, como é? Então, se eu pego no início, eu vou curar 90% dos casos, né? Eu tiro a glândula toda, não tem mais o câncer. Esse indivíduo vai continuar sendo acompanhado, porque assim, a micrometástase, que seria o câncer ter ramificado, já mandado uma célula fora dali, esse indivíduo tem que ser acompanhado depois da cirurgia. Então, um pequeno percentual pode desenvolver câncer. Mesmo ele tendo operado, a doença pode evoluir. Mas o câncer de próstata, nós temos várias armas para segurar a sua evolução, né? Ele é hormônio dependente, então você pode dar hormônio terapia. O indivíduo vai viver alguns anos e quimioterapia numa terceira linha de tratamento. Então, às vezes o indivíduo morre de outra coisa, nem seja do câncer de próstata. Doutor, para a gente finalizar o nosso bate-papo, você poderia mais uma vez reforçar para os nossos telespectadores, quem está nos assistindo, principalmente os homens, da importância de se fazer esses exames preventivos? Então, olha, o melhor tratamento para o câncer de próstata é a prevenção. E a prevenção se faz com o exame do toque, com o PSA. Feito o diagnóstico, faz uma biópsia, feito o diagnóstico, a cirurgia vai curar. Essa cirurgia pode ser feita por via convencional, está muito em moda aí a cirurgia robótica, mas do ponto de vista de controle do câncer, as cirurgias são todas parecidas. Mas a robótica chegou aí, está fazendo um auê no mercado, falando que é a melhor coisa do mundo. Mas existem complicações em todas elas, mas em termos de cura, todas elas funcionam muito bem. Doutor Humberto, eu queria agradecer a presença do senhor aqui hoje no nosso estúdio. Muito obrigada pela sua entrevista e esses esclarecimentos. Eu que agradeço, uma boa noite a todos. O Ponto e Contraponto fica por aqui. Gratidão pela sua companhia mais uma vez. E para rever essa e outras edições, é só acessar o nosso canal do YouTube, TV Ponta Verde SBT. Tenham todos um ótimo fim de semana e até a próxima. Tchau, tchau.